A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um dos amados nessa noite de domingo, nesse culto de hoje. Que Deus possa renovar as forças de cada um dos irmãos, que Deus possa conceder a cada um de nós graça, que Deus possa conceder a cada um de nós misericórdia, e que Deus seja complacente com os homens, conforme a própria palavra dele diz, que ele é complacente, ele é tardio em se irar. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra para o seu coração, para o seu entendimento também, que se encontra no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel e de Judá, no capítulo 21, no verso 18. E o texto diz assim: Então o anjo do Senhor ordenou a Gade, o vidente, que dissesse a Davi que ele fosse e preparasse um altar para Deus na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu então, conforme a palavra de Gade, falada em nome de Adonai, até Ornã. E ele virou-se então e viu o anjo, e seus 4 filhos estavam com ele e se esconderam. Como Ornã estivesse debulhando trigo. Davi, aproximando-se de Ornã, quando Ornã olhou e viu Davi, ele saiu da eira, prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E então Davi disse a Ornã: Deixe que eu tenha uma parte desta eira, assim poderei construir aqui um altar para Deus, e eu pagarei a vocês o preço que for necessário, de maneira que a praga será retirada do meio do povo. Ornã então disse a Davi: Toma tu mesmo, e que meu senhor o rei faça o que bem parecer a ti. E eu te darei os bois para as ofertas queimadas, os debulhadores para servir de lenha, e o trigo para a oferta de grãos. E eu darei tudo isso. Davi, no entanto, disse a Ornã: Não, eu insisto em comprar isso de você pelo preço que vale. Recuso-me a tomar o que é seu para dar a Deus ou para oferecer uma oferta, de maneira que nada tenha me custado alguma coisa. Então Davi comprou aquele local de Ornã por 7,2 quilos ou 7,2 gramas de ouro. E ali Davi construiu um altar a Deus, ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele clamou a Deus, que o respondeu do céu com fogo, que desceu sobre o altar para queimar as ofertas. E então Deus deu uma ordem ao anjo, e ele colocou a sua espada na bainha. Quando Davi viu que Deus tinha lhe respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, pois naquele tempo o tabernáculo de Deus, o que Moisés havia feito no deserto, juntamente com o altar para as ofertas queimadas, estava no lugar alto de Gibeão, onde Davi então não podia comparecer ali para consultar a Deus, pois a espada do anjo o havia atingido com muito temor. Meus irmãos, o tema da mensagem que eu quero deixar para você nesse dia, que eu quero deixar para você nessa noite, é concernente às atitudes de Davi. E nós estamos vivendo um período de crise onde as pessoas querem ficar usando isso para falar que a volta de Jesus, ficarem fazendo analogias proféticas, apocalípticas. E muitas coisas que estão na Bíblia já se cumpriram, não são referentes a esse tempo. E muitas outras que são, as pessoas não têm o conhecimento. Porém, não é sobre isso que eu gostaria de usar o tempo para falar a vocês, para usufruir desse tempo para ministrar. Mas eu achei interessante, e o tema da mensagem que eu quero deixar para o seu coração hoje, em breves minutos, é: o que nos afasta não são as lutas, o que nos afasta é a incredulidade. Aproveitando esse período de grandes lutas, eu quero deixar essa frase para você: o que nos afasta não são as lutas, o que nos afasta é a incredulidade. O texto que eu li do capítulo 21 do livro de 1 Crônicas
E o livro de Primeiras Crônicas, ele é dedicado a falar sobre os grandes soberanos, entre eles Saul, Davi e logo após Salomão. E aí vem a divisão do reino no período de Roboão, e aí as crônicas se dividem a falar de diversos reis. Mas falando desses soberanos então, eu quero falar aqui de Davi. E como introdução a esta mensagem, eu acho interessante o versículo 1 do capítulo 21 diz assim: então o adversário, que vem da palavra Hassatã, ele levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento, a contar o povo. Olha que interessante, irmãos. Satanás, Hassatã, levantou-se contra Israel. E quando aqui está falando Hassatã, não está falando do diabo, não. Está falando que um anjo, um espírito disposto a juízo, levantou-se contra Israel. Por quê? Porque Davi já estava se comportando com soberba. Davi já estava preocupado em mostrar quem ele era e o quanto ele tinha conquistado. Então a palavra Hassatã aqui vem de aquele que se opõe. E as coisas começam a acontecer porque Davi já está demonstrando qual é o tipo de sentimento que ele está tendo a respeito do que Deus tem feito por ele. E esse é um grande problema na nossa vida. Quando nós nos esquecemos de manter a fé, de manter a comunhão com Deus, de manter a nossa humildade e começamos a nos preocupar com o que Deus tem feito, começamos a nos preocupar com o que Deus tem nos dado, começamos a querer mostrar quem somos e esquecemos de quem Deus é. É nessa hora que aparece o tal Hassatã, aquele que se opõe, que é da onde vem o termo também diabolos, né? E o termo diabolos no grego, ou diablo, vem do mesmo sentido de se opor, de se colocar contra. E aqui diz que Israel, na verdade, Hassatã, para se opor a Israel, ele enche o coração de Davi, incita Davi ao orgulho, à soberba, a ações de incredulidade. E veja que Davi então dá uma ordem para Joabe, ou Joabe, que era amigo de Davi, esse mesmo amigo que matou um outro soberbo filho de Davi, chamado Absalão, que é o chamado Avshalom, que significa... E interessante que o nome dos dois aqui leva a expressão pai, né? Pai. Porque Yoav leva o termo Av, pai, no final, e Absalão vem de Avshalom, que significa o meu pai é pacificador, ou meu pai me dá paz. E então esse mesmo Joabe foi quem matou Absalão, outro soberbo, que deixou também Hassatã incitar, encher o seu coração de incredulidade, achando que ele podia fazer o que ele quisesse. Então nós observamos que o que derruba um homem de Deus, o que leva um homem de Deus, um povo, ao caos, não são as lutas, são as incredulidades. Mas aqui continuando, veja que interessante. Eu estou mudando a posição aqui da câmera para que eu possa ficar mais próximo ao texto. E veja que interessante, veja o que acontece no presente momento em que Davi ele está, de alguma forma, sendo incitado. Eu acho que agora a imagem vai ficar até melhor. Então veja que coisa interessante. Davi manda Joabe, então, contar o povo. E ele sai de Berseba, vai até Dan. Veja que Berseba é o poço da Sete, na onde Abraão, no livro de Gênesis, em Bereshit, resolve humildemente se comportar como quem devia quando não devia nada. Então veja que o que nos afasta de Deus realmente é a incredulidade e nunca as lutas. E veja que Joabe sai de Berseba, Beersheba, que é o poço da Sete, o poço da sétima, que é onde Abraão tem um problema com Avimelech, que era o chamado faraó naquele tempo, o rei do Egito, e também rei dos filisteus.
por mais que os inimigos ali, né, estavam enchendo os poços de Abraão de pedra, Abraão fez um juramento, fez uma aliança com ele, dizendo: olha, eu estou dando esse poço aqui para demonstrar a você que eu não preciso lutar por aquilo que Deus já me deu, eu não preciso mostrar para você que eu sou bendito, que eu sou abençoado. Então, nessa confusão, vamos fazer o seguinte: eu, como crente, eu abro mão do meu direito, né, pelo dever de me comportar como servo. Eu abro mão do meu direito como homem para exercer, né, o meu dever de ser servo. E aí veja que Joabe sai de Berseba, vai até Dan. A palavra Dan quer dizer juízo, né? Então veja que ele sai do lugar chamado Poço das Sete, vai até Dan, lugar de juízo. E Joabe então começa a contar o povo. E quando ele começa a contar os guerreiros, o coração dele começa a se entristecer, o texto diz. O coração dele começa a se condoer, começa a doer. A ponto que ele não conta, segundo aqui o texto, os homens de Benjamim e os homens de Levi. Ele conta cerca de 1,5 milhão de pessoas, de soldados, de guerreiros, sem contar as crianças, mulheres, somente os guerreiros. E o coração dele dói, porque ele se questiona e diz: meu Deus, que incredulidade é essa que está no coração do meu rei? Que comportamento é esse de Davi, né? Mashiach Elohim, ungido, que comportamento do ungido é esse? Para que o rei quer contar o povo? Já não nos é suficiente. E ele profetiza dizendo que o Senhor multiplique 100 vezes mais. Então você coloca aí, irmão, 1 milhão multiplicado por 100, seriam 100 milhões de guerreiros, sem contar as suas esposas, crianças e etc. Mas veja que interessante, ele diz que o Senhor multiplique por 100. Não há necessidade de se mostrar quem somos. Não há necessidade de aclamar para que sejamos vistos. O rei não tem necessidade de aparecer, porque tudo que ele coloca a mão, tudo que ele empreende, Deus abençoa. Mas eu não entendi da onde vem esse comportamento. Da onde vem esse intento de querer mostrar, querer aparecer, querer fazer com que os outros vejam quanto ele tem, o quanto ele é. Então veja que o que afasta Davi de Deus desse momento não foram as guerras. O que vai afastar os homens de Deus não é a peste, não é coronavírus, não é H1N1, não é a gripe suína. Não, irmão, o que afasta o homem de Deus é a incredulidade. A luta é só uma desculpa. E muitas pessoas estão se comportando de forma incrédula, como Davi, querendo mostrar, querendo utilizar das mídias sociais, querendo utilizar de Facebook, de Instagram, para lutar, para guerrear, para mostrar: não, eu sou uma voz profética, eu sou uma voz do povo, eu sou uma voz de Deus. Irmãos, isso é ação de incredulidade. Escute, nenhuma pestilência, nenhum mal tem por si o poder de afastar ninguém de Deus. O que nos afasta realmente é a incredulidade. Então veja que Davi já afasta-se de Deus nesse momento pela incredulidade. Mas veja como ele vai se aproximar de Deus. Como ele se aproxima de Deus. Então veja só. Ele então aqui, Davi, quando ele recebe, né, o número de soldados, ele fica: tá vendo aí, ó? É por isso que eu queria contar. A minha intenção era essa. É isso que eu gostaria de ver, é isso que eu gostaria de mostrar. E aí o versículo de número 7 diz que Deus, entristecendo-se com isso, porque Deus não é homem, então aqui é uma interlocução, né, antropomórfica, como se Deus fosse homem, mas Deus não é homem. Então o termo aqui, entristeceu-se, é a mesma ação de abominar-se. Então Deus ficou descontente, triste, e então puniu Israel. E Davi disse a Deus: tenho pecado grandemente fazendo tal coisa. Agora, porém, peço o teu favor, perdoa o pecado do teu servo, porque tenho cometido uma loucura. E Deus disse a Gade: vai e fala para Davi, vai e diga a ele que ele deve escolher qual punição ele quer sofrer. Ou seja, olha como Deus está chamando Davi ao arrependimento.
pergunte qual punição ele quer sofrer. E aí as opções eram, meu Deus, a primeira opção, diga para ele se ele quer passar 3 anos de fome. Ou então que por 3 meses seja consumido pelos inimigos, enquanto a espada os fere. Ou que por 3 dias a espada de Deus, isto é, a praga na terra, possa acontecer. E o anjo de Deus cause então destruição em toda a terra de Israel. Agora, pensa sobre que resposta eu devo dar, ou tu deves dar, aquele que eu enviei a ti, né, que era para Gade. Olha só, irmãos, 3 anos de fome, 3 meses de mortandade pela espada, ou 3 meses de peste, a espada do anjo de Adonai. E então Davi disse, Senhor, 3 anos de fome, pode ser que eu não suporte. 3 anos na mão do inimigo, eu vou cair nas mãos de quem não tem misericórdia. Eu prefiro passar somente 3 dias debaixo da espada do anjo, ou então é o mesmo que cair na mão do Deus vivo. E então durante esse período, que eram só 3 dias, né? 3 dias, parecem ser poucos, mas 3 dias na mão de Deus é pior que 3 anos de fome e pior do que 3 meses na mão de reis adversários. Davi sabia. Ele disse, eu prefiro cair 3 dias na mão do Deus vivo, porque cair na mão de Deus é pior do que cair na mão dos homens. Só que tem um porém, os homens, quando eu cair nas suas mãos, eles vão querer me consumir. E Deus me dará a oportunidade de me comportar como um homem de Deus de verdade. E o Senhor me trará uma chamada ao arrependimento. Então aqui, nos versículos que eu li em diante, do 18 em diante, Davi, então, a morte está acontecendo. A morte está acontecendo. E o texto bíblico diz que naquele dia caíram 70 mil homens. 70 mil homens. E aqui tem algo interessante, um código bíblico interessante, porque o número 7, né? Shevá, o número 7 aqui, está dizendo que são 7 mil homens. A palavra mil, o termo mil, na Bíblia é Aleph, né? Ou Elef. E a palavra Elef ou Aleph, que tem por sentido de 1000, eu até estava estudando sobre isso, tem por conotação numérica 1000, é a mesma coisa que soberania. Soberania. Está ligado também ao termo força. Está ligado ao termo força da letra Aleph, que era representada pela imagem de um animal, de um boi, né, de um novilho, de um bovino. Então aqui o termo 1000 tem sentido de multidão. Então veja que quando 70 mil homens caem, era praticamente 1/10 do número de soldados que ele contou. E na queda, na morte de 1/10 do número de soldados que Davi conta, o terror foi tão grande que já foi suficiente para ele vir para arrependimento. Então, irmãos, todas as pestes, todas as pragas que temos visto como o coronavírus, o Covid-19, H1N1, seja lá qual for, Deus não permite de forma alguma que isso aconteça, senão para uma chamada para o arrependimento. Não é para ninguém ficar pagando de profeta, pagando de entendedor do Apocalipse, pagando de entendedor de profecia. Não, de forma alguma. Isso é um trabalho de tolo. Isso é gastar energia aonde não há necessidade. Porque tudo que acontece não é para afastar o homem de Deus. O que afasta o homem de Deus é a incredulidade.
Então veja que nesse dia, caindo cerca de 1/10 do número de valentes de Davi, meu Deus, ele olha para o anjo está literalmente na eira de Araúna. E o termo eiro, trigo, é resultado do trabalho dos alefino, ou então dos bois. O resultado do trabalho dos bois é ter o trigo, porque o boi que ara a terra. Os animais que aravam a terra. E sendo assim, ele diz, olha, eu preciso oferecer sacrifício de paz e sacrifício de comunhão. Olot e Acham. Sacrifício de paz, né? Acham e Olot. Sacrifício de comunhão, que ele está falando aqui, é no livro de Levítico. Eu até já ensinei sobre isso, se não me engano, em uma das nossas aulas, na segunda-feira. E o termo aí, o sacrifício de Acham e o Olot, que era a oferta queimada e a oferta pacífica, era oferta de crime doloso e oferta de crime culposo. Olha só o entendimento de Davi. Oferta de crime doloso e oferta de crime culposo. Doloso é aquele que você tem a intenção de cometer. E qual era o crime doloso de Davi? O crime da soberba. O crime da arrogância. O crime de colocar Israel em circunstância de morte sem Israel ter culpa. Esse é o crime doloso. Eu tenho culpa. Crime doloso. Qual é o crime culposo? A consequência das mortes. Ele não fez isso para ninguém morrer. Mas morreu. Isso é crime culposo. Ele disse, eu preciso pagar. E como é que eu pago isso? Dando oferta de crime culposo e dando oferta de crime doloso. Qual é o princípio do arrependimento, irmãos? É saber o quanto eu preciso buscar por mim, pelo meu dolo, e o quanto eu preciso buscar pelos demais, que seria por nossa culpa. Então, quando eu me coloco diante de Deus, a preocupação sempre tem que ser a chamada para o arrependimento. Porque é a incredulidade que afasta os homens de Deus. E todo lugar em que Deus é afastado, as pragas sempre vão se manifestar. Então adianta eu orar para que não haja mais ação do Covid-19? Não. Adianta eu orar para que não haja mais H1N1? Não. Adianta eu orar para que não tenha B5 com C7? Não. A minha oração tem que ser para que Deus perdoe a nossa culpa e o nosso dolo. Eu tenho que orar como Daniel, pelos meus pecados e os pecados que eu não cometi. É para isso que as pestes vêm. Para que a incredulidade seja minada. Mas o negócio é tão estreito que diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E muitos iriam se apostatar. Voltar ao seu dolo. Voltar às suas culpas ou daquilo que outrora já haviam sido perdoados por serem culpados. Então aqui, já dando encerramento a esta mensagem de hoje, irmãos, que tudo que tem acontecido nas nossas vidas, no que tange a luta, que isso não venha de nenhuma forma nos afastar de Deus. Pelo contrário, que isso nos leve à chamada do arrependimento. Mas a incredulidade impede plena e piamente que o homem se aproxime de Deus. Então é no momento de crise que nós vemos o que é que está no coração dos homens. Porque assim como os animais que estão em grande risco colocam para aflorar o seu instinto, os homens também fazem a mesma coisa. É na hora do aperto que o instinto dos homens aflora. Os que estão longe, mais longe ficarão. E os que estão perto, mais perto ficarão. E a conclusão da mensagem
é que Davi, quando vai para Eira, ele encontra com Araúna e diz: eu preciso sacrificar porque o anjo está aqui. E aí Ornã fala assim: não, tudo bem, pega aí o que você quiser. Ele disse: não, quanto custa? Ele disse: não precisa pagar, você é o rei. Ele disse: meu filho, eu já estou pagando pela soberba de mostrar quem eu sou, porque eu sou rei. Você quer que a peste continue? Quanto custa que eu vou comprar? E aí custou cerca de 7.200 quilos de ouro. A pesagem do ouro está aproximadamente, eu não sei agora em período de crise, mas R$232 a grama. Deixa eu fazer um cálculo básico aqui, irmãos. Espera aí, rapidinho. Vamos ver quanto que ele pagou pela Eira. Olha que interessante. R$234 multiplicado. Estou usando aqui a calculadora. Vou colocar só por 7.000, tá bom? Multiplicado por 7.000. Irmãos, a Eira custou aproximadamente R$1.600.000. Irmão, o que um coração soberbo não pode gerar de dano? O que um homem incrédulo não pode gerar de dano para si e para outros? Então, em um dia, a irmã Selma está aqui comigo do meu lado, evangelista Selma. Um dia, porque nós estamos num culto dentro de casa, no lar, uma oferta, só para ter o lugar da oferta, custou cerca de R$1.650.000. É muito dinheiro. Mas o dinheiro em si, diante de Deus, não pesa. Eu trouxe essa referência para você ter uma ideia que talvez nós que estamos aqui ouvindo esta mensagem, não sabemos qual é o número real físico na mão de 1,5 milhão. Eu nunca vi esse dinheiro. 1,5 milhão. Isso foi só para comprar o campo. E aí, quando ele está sacrificando, pagando ou clamando por causa do dolo e da culpa. Dolo vem de, já disse, doloso, de intenção. Ele teve a intenção de ser soberbo. Ele quis aparecer. E a culpa é que ninguém teve coragem de ir contra ele. Então outros acabaram pecando em favor do rei. Em favor do rei. E aonde a incredulidade é assim, onde as pessoas fazem desdém de Deus, alguns cometem o dolo, fazem a maldade, e outros, por não se levantar, se calam e acabam cometendo, então, tornando-se culpados juntamente com aquele que comete o dolo. Então, estou usando um termo aqui mais ou menos jurídico, que é o termo que está usado em Levítico, que muita gente fala, né, evangelista Selma? Sobre o fogo arderá continuamente sobre a terra e não se apaga. Por que o fogo, que isso é tema para outra mensagem, mas por que o fogo arde continuamente sobre a terra e não se apaga? Por causa das ofertas de dolo e oferta de culpa. Fogo fica continuamente aceso no altar, não é para ninguém se sentir espiritual, é para ninguém esquecer quem manda, quem pode e quem faz. E esta pessoa é o chamado grande Deus. Então fogo arde continuamente sobre o altar, não é para ninguém ser batizado com o Espírito Santo, não é para ninguém. É por isso que está escrito lá: e ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo, irmão, é o fogo que te encoraja a chamada do arrependimento, porque o fogo deve arder continuamente sobre o altar, Levítico 6,13, e não se apagar. Por quê? Porque o homem precisa abandonar a incredulidade, a desobediência e sempre ir para o sacrifício. E foi o que Davi fez. Ele pagou 2 sacrifícios baseado na lei de Levítico, Acham e Olote, oferta de paz e oferta de comunhão, oferta de dolo e oferta de culpa. Então não esquece, irmão. Pega esta palavra. O que afasta o homem é a incredulidade.
e não as lutas. Então, o dia que Satanás encher o meu e o seu coração, não é por causa de lutas, é por causa da incredulidade. E para ele se afastar, para que a peste se afaste, não esqueça, chamada para o arrependimento. Então, todos nós que estamos ouvindo esta mensagem hoje, não se esqueça. A preocupação de Deus é que os homens voltem para si e dele dependam. Porque sem ele, nós podemos fazer muitas coisas. Mas para quem quer andar com ele, sem ele, nada podemos fazer. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. E que nesse momento de luta, de guerra, em que a peste assola a terra, que isso não te afaste, que não te desespere, mas que isso te aproxime do eterno Deus. Que Deus te abençoe. O Brahot ve Shalom Aleichem. Que bênçãos e muita paz esteja sobre você. Deus abençoe em nome de Jesus.